Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite a todos vocês, que bom estarmos juntos em mais essa noite de celebração, em que temos tido o privilégio de estarmos reunidos, sendo edificados por palavra, por direções de Deus que têm vindo ao nosso encontro, ao nosso coração nesses dias. Que bom que você está em mais essa celebração. Tenho certeza que cada uma dessas noites estão sendo muito úteis e acrescentando aquilo que Deus está fazendo em sua vida. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que cada culto é um culto que você não pode perder. Você pode repetir isso comigo? Diga: cada culto é um culto que eu não posso perder. Guarde isso com você. Cada culto é um culto que você não pode perder. Tem culto que você vai que em 10, 15, 20 anos você não vai se lembrar nada dele. Mas não é porque você não vai se lembrar nada dele que você tem que faltar. Tem uma história muito curiosa de um jovem de quase 30 anos de idade que procurou o seu pastor e disse: pastor, já há mais de 20 anos, todos os domingos eu venho aqui te ouvir pregar. E para te ser muito sincero, eu não estou encontrando muito sentido na vida em continuar fazendo isso, vindo à igreja, porque eu não me lembro nem de 3% das mensagens que o senhor pregou ao longo desses mais de 20 anos. O pastor olhou para ele e disse: eu completei há pouco tempo mais de 30 anos de casado, e para te ser muito sincero, eu também não me lembro nem de 3% das refeições que a minha esposa preparou para mim ao longo desses mais de 30 anos. Mas se eu cheguei vivo e saudável aqui, é porque aquela refeição, embora eu não me lembre o que eu comi, fez toda a diferença para a minha saúde e para a minha continuidade. Então tem muita coisa que não tem a ver com lembrar, mas tem a ver com fortalecer. Tem culto que você vai que em 10, 15 anos você não vai se lembrar o que foi pregado, o que foi ministrado sobre você, a música que foi cantada, mas pode ter certeza, se você vai chegar espiritualmente saudável, fortalecido lá na frente, é porque aquele culto, embora você não se lembre o que aconteceu, fez toda a diferença para a sua saúde espiritual. Então, que bom que você está em mais essa noite. Que bom que você está com o seu coração alinhado para aquilo que Deus está fazendo fluir sobre a sua vida a partir desse altar. Eu quero incentivar você a não perder nenhuma dessas noites, com a certeza e a convicção de que em cada uma dessas noites há uma porção da palavra de Deus para a sua vida e certamente ela vai sustentar toda a sua caminhada, toda a sua história. Pastor Simval, que alegria estar aqui. Pastora Rosália, que alegria estar com vocês. Poder rever o pastor Marcelo Mantovani, que é um amigo muito querido. Estender minha palavra de gratidão a toda a equipe pastoral. Que bom poder servi-los essa noite e que Deus possa continuar falando ao nosso coração por meio da sua palavra. Você está com sua Bíblia aí? Vamos lá? Assentado como você está, eu gostaria de deixar a mensagem desta noite a você no livro de Ruth. Abra sua Bíblia comigo, livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo de número 1. Enquanto você encontra aí, deixa eu te dar um bom aviso aqui. Quantos aqui amam entender e estudar a palavra de Deus, digam amém. Ouça isso. Final do culto você tem 3 livros que vão estar à sua disposição. A primeira dessas obras é uma enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. Eu levei mais de 7 anos escrevendo esse livro. Quantos anos? 7. São quase 500 páginas. Talvez você diz: Mateus, eu tenho dificuldades às vezes em ler um livro de 100 páginas. O que eu vou fazer com um livro de quase 500 páginas? Essa obra aqui não é uma daquelas obras, daquela que você lê da página 1 até o final, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Sabe aquele momento que você está lendo um texto da Bíblia e tem uma dúvida ali? Está lendo sobre Davi, você vê que na letra D, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Às vezes questões do contexto cultural, histórico, polêmicas da Bíblia. Deixa eu te lembrar uma. Primeira família, você lembra quem foi? Adão, Eva, Caim e Abel. Caim mata Abel, vai morar numa cidade chamada Nod, e a Bíblia diz que ele se casa, tem filhos e forma toda a sua família. Se a primeira família da Bíblia foi Adão, Eva, Caim e Abel, Caim se casou com quem? Quem foi a esposa de Caim? Como assim ele foi morar numa outra cidade se tudo começou no Éden? Como que a gente explica isso?
Então são detalhes das histórias da Bíblia que às vezes você está lendo e sente falta de uma obra que te traga entendimento, explicações, expansão na sua compreensão sobre aquele texto da Bíblia. É útil para você, talvez em um momento de você ler a Bíblia no seu estudo pessoal, quem sabe na hora de você preparar um estudo, uma mensagem, uma reflexão a ser compartilhada em suas redes sociais. Você que é pai e mãe, talvez desenvolver o hábito de todo dia tirar um pouco do seu tempo para ensinar um pouco da Bíblia aos seus filhos. Essa é uma obra riquíssima que vai te servir demais. Eu tive a alegria de ter a revisão dela por um pastor muito querido na nossa nação, pastor Hernandes Dias Lopes, e o prefácio dela foi pelo saudoso Dr. Russell Shedd, que foi uma das grandes referências que o Brasil teve na área do ensino. Dentre as coisas que ele escreveu no prefácio, escreveu que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. É uma ferramenta que vai te servir demais. A penúltima obra é um manual bíblico expositivo sobre as parábolas de Jesus. Jesus contou aproximadamente 42 parábolas. Isso representa 1/3 de tudo aquilo que Jesus ensinou. Só que a grande maioria das parábolas estão dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso. Um exemplo disso é a parábola das 10 virgens. Eu por muito tempo pensei e preguei que as 10 virgens em Mateus 25 representavam ali a igreja. Até que eu me deparei com a seguinte questão: quem eram as 10 virgens dentro do contexto cultural daquela época? Elas eram acompanhantes da noiva, que tinham a missão de cuidarem da noiva, prepararem ela para o casamento e iluminarem o caminho que era da casa da noiva até a casa do noivo, que era onde o casamento judaico acontecia. Se as 10 virgens não eram a noiva, na analogia entre Cristo e a igreja, elas não se encaixam ali como a igreja. Quem então elas representam ali? Qual era a diferença do joio para o trigo? O rico e o Lázaro era uma parábola ou uma história real? Jesus nunca deu nome aos personagens das suas parábolas, ali ele dá. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o ensino de Jesus em uma de suas parábolas, que é a história do mais valente? Então são mais de 300 páginas, te explicando todas as 42 parábolas que Jesus contou, dentro do contexto cultural daquela época, interpretativo para os nossos dias, e também o contexto exegético, analisando o grego bíblico em cada uma daquelas parábolas. E o último livro é o Guia do Estudante da Bíblia, que é um livro dentro de uma dinâmica de perguntas e respostas, sobre os temas mais desafiadores para a interpretação bíblica. Muitas questões, por exemplo, escatológicas. Muita gente tem dúvidas sobre temas do Apocalipse. Muita gente ainda se pergunta sobre grande tribulação, tribunal de Cristo, juízo final, anticristo. Como que a gente entende tudo isso que a Bíblia fala sobre o tempo do fim? A vida após a morte, os mortos possuem memória ou não? Nós reconheceremos ou não as pessoas no céu? Questões como o dilúvio ele foi local ou foi universal? A Bíblia diz que as águas de dilúvio encobriram toda a terra. Pensa uma coisa comigo: Noé vivia no atual território do Oriente Médio. Tem espécies que elas vivem apenas em uma região. Tem animais que vivem apenas na floresta amazônica, no Polo Norte, no Japão, que é uma ilha. Se o dilúvio for universal, como que o Noé fez para preservar todas essas espécies? As pessoas viviam mesmo quase 1000 anos no livro do Gênesis, ou a contagem de anos lá era diferente da contagem de anos do nosso tempo? Quanto tempo João ficou preso em Patmos? Ele morreu em Patmos ou saiu de lá para entregar as 7 cartas do Apocalipse? Textos que às vezes estão falando da mesma coisa, mas parecem sugerir informações diferentes. O livro dos Reis, por exemplo, fala que um rei começou a reinar com tal idade. O livro das Crônicas fala que o mesmo rei começou a reinar com uma idade diferente. Um evangelho diz que foi um cego em Jericó, o outro fala que foram 2. O evangelho diz que Jesus libertou um endemoniado em Gadara, o outro fala que foram 2. Chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, qual sinal teremos sobre a sua morte e ressurreição? Ele disse: eu vou dar um único sinal para vocês, o sinal de Jonas. Porque do mesmo modo que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará também 3 dias e 3 noites no seio da terra. Pensa uma coisa comigo: se Jesus foi crucificado numa sexta tarde, ele ficou morto sexta noite, sábado o dia inteiro, sábado à noite, mas ele já ressuscitou nas primeiras horas do domingo de manhã. Você não tem ali 3 dias e 3 noites, você tem ali 2 noites, um dia inteiro e um pedaço no segundo dia. Como que a gente entende 3 dias e 3 noites que Jesus falou? Jesus foi crucificado em uma sexta ou teria sido crucificado em uma quarta-feira? Como que a gente compreende isso?
Então são centenas de questões que todos os que amam entender e estudar a Bíblia sempre vão passar hora ou outra por um texto e vão se perguntar como que a gente entende esse texto aqui, se esse outro texto fala isso daqui. Então é uma obra que vai te servir muito e te abençoar muito também em seu tempo de leitura. Você pode adquirir só um, dois ou os três. Nos três você tem aproximadamente 1000 páginas, são mais de 12 anos de pesquisa e construção literária dentro desses assuntos, e são 3 obras que vão te servir demais. O valor deles, um é 50, 2 são 80 e os 3 são 120. Você pode parcelar sem juros no cartão ou ainda por débito ou Pix. Final do culto vai estar à sua disposição. Passe lá, certamente é um material que vai abençoar muito a sua vida. Você me ouviu e entendeu? Diga amém. Ruth capítulo 1, volte sua atenção a esse texto. Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração esta noite, a partir dessa história bíblica que todos nós conhecemos também, e que tem uma mensagem então encorajadora para a nossa vida. Esse é um ano que eu tenho certeza que Deus tem coisas muito especiais para fazer em nossas vidas. E o desejo de Deus é nos encorajar, para enxergarmos com esperança um horizonte novo, tendo a certeza que Ele vai nos guiar neste caminho. Ruth capítulo 1, verso 1, a palavra de Deus está escrita assim: Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu habitar no país de Moabe, ele, sua mulher e os seus 2 filhos. O nome desse homem era Elimeleque, sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá, foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com moças moabitas. O nome de uma era Orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, até que morreram também Malom e Quilion, ficando assim a sua mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas 2 noras para voltar do país de Moabe, porque nas terras de Moabe ouviu dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe alimento em Belém. Pelo que saiu do lugar onde estava, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para Judá, disse Noemi às suas noras: Ide e voltai, cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vocês fizeram comigo e com os falecidos. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de outro marido. E então ela as beijou, levantaram a voz e choraram. Versículo 14. Pelo que então levantaram a voz e tornaram a chorar. Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Por isso disse: Eis que a tua cunhada voltou para o teu povo e para os teus deuses, volte também tu após a tua cunhada. Ruth, porém, respondeu: Não me insistas para que te deixe, e nem me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei, aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de tudo estava resolvida a ir com ela, deixou-lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram em Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. As mulheres diziam: Não é esta Noemi? Respondia-lhes ela: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem permitido o Todo-Poderoso. E se você leu comigo, diga amém. Eu gostaria de deixar uma frase ao seu coração, nesse começo de ministração, para que você possa enxergá-la como uma palavra de Deus à sua vida, ao seu coração. Independente de como as coisas estão, é possível recomeçar. Você entende isso? Ok? Olha que cenário desafiador. Uma família composta por um casal e os seus 2 filhos,
Elimeleque e Noemi, os filhos Malom e Quilion, viviam em Belém de Judá, nas terras de Israel, e enfrentaram um tempo de seca, um tempo de escassez financeira. Você sabe muito bem que em sociedades como as antigas, que eram sociedades totalmente agrícolas, que você não tinha, por exemplo, indústrias como nos dias de hoje, um tempo de seca desconstruía toda a estabilidade da vida, porque um tempo de seca fazia com que as plantações não produzissem, os animais não se desenvolvessem, não reproduzissem como era esperado. Então toda essa cadeia de subsistência humana era desmontada. Um tempo de seca mexia com toda a economia local. Dentro desse contexto, eles enfrentaram um tempo de seca e de uma escassez financeira muito grande em Belém. E Elimeleque entendeu aquilo ali como uma boa oportunidade para recomeçar a vida em um outro país. E a Bíblia diz que eles se mudaram para Moabe. Passou algum tempo, e a Bíblia diz que infelizmente Elimeleque veio a falecer. Os dois filhos, Malom e Quilion, se casaram com duas moças moabitas. O nome de uma era Ruth e o nome da outra era Orfa. Passaram-se quase 10 anos, e a Bíblia diz que os dois também vieram a falecer. Olha que cenário desesperador. Essas 3 mulheres ficaram viúvas, enlutadas, totalmente vitimadas pelas circunstâncias da vida, aparentemente sem esperança ou sem projeção alguma de que os melhores dias da vida ainda estavam por vir. A Bíblia diz que a Noemi olhou para as suas 2 noras e ela fez menção de um contexto cultural que havia na época, que dizia o seguinte: se uma moça ficasse viúva sem ter filhos, ela se casaria com um dos irmãos do seu esposo que havia falecido sem deixar descendentes. E nessa nova união, nesse novo matrimônio, quando nascesse um filho, essa criança seria também considerado filho daquele que havia morrido, para que o nome e a memória daquela pessoa nunca fosse esquecida, mas para que a posteridade, as próximas gerações pudessem lembrar-se e celebrarem a Deus pela memória de quem aquela pessoa havia sido. Era um contexto cultural da época, mas que fazia muito sentido. Quer ver uma coisa? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quem aqui lembra o nome de pelo menos um avô? Faz assim com a sua mão. Pelo menos o nome de um avô. Você lembra? Ok? Quase todos nós. Segunda pergunta. Bisavô. Quem lembra o nome aqui de pelo menos um bisavô? Eu só lembro de um. Você lembra de pelo menos um? Menos pessoas. Terceira pergunta. Tataravô. Quem lembra o nome aqui de pelo menos um tataravô? Eu não lembro. Você lembra de algum? Quem? Pouquíssimas pessoas. Sabe qual é a pergunta que a gente tem que fazer? Quem garante que os nossos tataranetos saberão quem fomos nós? No nosso contexto cultural, a gente tem uma ruptura da 2ª para a 3ª geração. A gente não sabe quem foi, como gastou a sua vida, a profissão que teve, onde viveu, se veio de outro país em guerra, se sempre residiu aqui. Os judeus, para que isso não acontecesse, eles celebravam o contexto cultural. E é diante disso que a Noemi estava dizendo: eu queria ter mais um filho pelo menos, para que vocês se casassem, para que a memória dos meus filhos que partiram sem descendentes nunca fossem esquecidas. Mas eu não tenho mais filhos. E ainda que eu pudesse me casar hoje, ou ser mãe hoje, não seria justo também vocês esperarem essa criança nascer, se formar, estar pronta para formar família, para que vocês pudessem honrar esse contexto cultural. Então vocês estão livres. Eu vou voltar para Belém. Que vocês voltem para a casa da mãe de vocês. E que Deus use com vocês de bondade, misericórdia, compaixão. E que Deus ajude vocês a recomeçar a vida, a acreditar que Deus é Deus de novas oportunidades, a entender que Deus sempre vai recompensar quem não desiste, e quem acredita que os melhores anos da vida ainda podem estar por vir. Mas eu preciso voltar para Belém. A Bíblia diz que a Ruth olhou para Noemi e disse: eu vou com você. Eu assumo uma aliança com você. Eu tenho a partir de hoje um compromisso com você, que enquanto eu viver eu vou cuidar de ti. A partir de hoje o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. E nada senão a morte irá me separar de ti. A Orfa, ela aceitou ficar em Moabe. A Ruth, ela foi para Belém. Ruth tinha alguma garantia humana de que havia um bom futuro esperando ela em Belém?
Não, ela apenas confiou. Ela apenas confiou. Deixa eu dizer uma palavra de Deus aqui para a sua vida. Você não precisa ter todas as respostas sobre o seu amanhã. Você não precisa conhecer tudo sobre o seu amanhã. O que você precisa entender é que, embora você não conheça tudo sobre o seu amanhã, aquele que está guiando você conhece. Aquele que está conduzindo você conhece. Você não precisa saber tudo, você só precisa confiar em quem vai conduzir a você até lá. E Deus vai guiar os seus passos, vai te conectar a pessoas, vai te dar ideias, vai trazer soluções, e através da sua perseverança, o nome do Senhor será glorificado sobre a história da sua vida. Você entende isso? A Ruth, ela não tinha todas as certezas ou seguranças, mas ela acreditou e foi. Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Não pense que o simples fato de você estar vivendo algo em uma direção de Deus significa que as coisas vão ser fáceis para você, porque provavelmente não vão. A Ruth estava vivendo um plano de Deus, mas o recomeço em Belém foi tão difícil, que a Bíblia diz que para elas não passarem fome, para ter o básico para a subsistência humana, a Ruth tinha que ir em locais de plantações para colher aquilo que era chamado de rabiscos, o que havia sobrado, que havia sido deixado no pé, as menores espigas ou o que havia caído no chão. Só que num desses cenários Deus criou um encontro diferente para Ruth. Porque a Bíblia diz que num desses cenários ela conheceu o proprietário de uma fazenda de plantações, e o nome dele era Boaz. E curiosamente o Boaz era um parente distante de Elimeleque, que era marido de Noemi. A Bíblia diz que quando eles se casam, esse casamento muda toda a história dessa família. Havia uma lei na época que era a lei do levirato, e a lei do levirato dizia que se um parente distante casasse com alguém que havia perdido um ente querido, como Ruth havia perdido Malom, e se casasse e nascesse um filho dessa união, essa criança seria também considerado filho daquele que havia morrido. O cenário para Noemi foi muito difícil, porque as pessoas olhavam para Noemi e diziam: peraí, essa daí não é Noemi? E ela falava: não me chame pelo meu nome, não me chame pela referência de quem um dia eu fui, mas me chame pela definição de como tem sido os meus dias, me chame de Mara. Ela estava fazendo uma análise daquela ideia da travessia do Mar Vermelho, 3 dias depois, o povo de Israel, em pleno deserto, seca, lugar árido, precisando de águas, encontrar uma fonte de águas. O nome do local era Mara, mas as águas eram amargas, e a partir daquele momento criou-se a interpretação equivocada de Mara como significado de amargura. O que a Noemi estava dizendo era: não me chame pelo meu nome, mas me chame pela definição de como tem sido os meus dias, porque Deus permitiu que a minha vida se transformasse em uma vida amargurada. Só que essa mesma Noemi que no capítulo 1 tem esse sentimento de desesperança, é a mesma Noemi que a partir do capítulo 2 começa a viver uma mudança de Deus sobre a história da vida dela. Porque quando a Ruth se casa com Boaz e nasce Obed, a Bíblia diz que essa criança, por causa da lei do levirato, é considerada também filho de Malom, e sendo assim neto de Noemi. A mesma Noemi que terminou o capítulo 1 dizendo: não me chame de Noemi, mas me chame de amargurada, é a mesma Noemi que terminou o livro de Ruth com uma criança nos braços, dizendo: Deus restaurou a minha alegria de viver. Deus me deu motivos de novo para sorrir, motivos de novo para sonhar. O capítulo 1 foi muito difícil, mas ele não definiu como que a história do livro iria terminar. Sabe por quê? Porque a vida é feita de capítulos, mas não é o capítulo que você está vivendo que define como que a tua história vai terminar. A vida é feita de fases, é verdade, mas não é a fase que você está passando que define como a tua história vai terminar. Um dia você verá que valeu a pena não ter desistido. Um dia você verá que nos dias mais angustiosos da sua vida, valeu a pena ter levantado a cabeça, se recomposto, acreditado em dias melhores, porque Deus vai te ajudar a recomeçar. Deus é Deus de restauração, e Deus tem dias melhores para você. Você pode selar a Deus essa palavra, dando um glória a Deus, e dizendo: Senhor, eu creio nessa palavra, há um tempo melhor para a história da minha vida. Você pode dar glórias a Deus por isso. Encoraje alguém perto de você, diga para essa pessoa: é possível recomeçar. O cenário do capítulo 1 foi muito desanimador, mas essas mulheres desistiram?
Não, porque elas entenderam isso. É possível recomeçar. Você entendeu até aqui? Diga amém. Tem 3 lições. Quantas lições? 3, que rapidamente eu preciso compartilhá-las em poucos instantes, para você carregar essas lições com você dessa palavra essa noite, para você enxergar esse ano sob essa perspectiva, para você enxergar os próximos anos, esse momento que você está enfrentando sobre essa perspectiva, para você enxergar a vida sobre essa perspectiva. Primeira lição que a gente precisa trazer do livro de Ruth para a vida da gente é a seguinte: independente de como as coisas estão, tenha coragem em frente à vida. Tenha coragem em frente à vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado para você não permitir que as coisas que deram errado na vida das outras pessoas sejam projetadas sobre a sua vida. Ok? As experiências das pessoas são as experiências das pessoas. Deus não trabalha com receitas iguais para todo mundo. Cada um tem uma história. Cada um lida com cenários diferentes. Cada um reage a cenários parecidos de modo diferente. Você imagina se a Ruth para e diz o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui mesmo por Moabe. Mas por que, Ruth? Porque as pessoas mais perto que fizeram isso, não deu muito certo. Qual era a referência que ela tinha de quem tinha se mudado para recomeçar a vida em outro local? Elimeleque, Malom e Quilion, que haviam se mudado de Belém para Moabe e haviam morrido ali. Qual era a referência que ela tinha do que ela estava perto de fazer? A referência de gente que não tinha dado certo. Mas ela entende uma coisa: não é porque alguma coisa deu errado para alguém que significa que vai dar errado para mim. Você não pode projetar o resultado da vida das outras pessoas na sua história. Não é porque alguém se feriu com amizades que você tem que pensar que não vale mais a pena ter amigo. Não é porque talvez na sua família há um histórico alto de divórcio que você tem que pensar que não vale a pena se casar e lutar por um casamento feliz. Não é porque talvez há um histórico de alguma enfermidade que você tem que projetar isso para você. Não é porque pessoas próximas que você conhece começaram uma empresa e não deu muito certo que você tem que pensar que isso vai acontecer com você. Deus é Deus de finais diferentes, em histórias que pareciam ser iguais, mas você tem que ter coragem para enfrentar a vida. Você pode repetir comigo essa palavra? Diga coragem. Guarde isso daqui com você. Você precisa mais de coragem do que de dinheiro. Você precisa mais de coragem do que de que pessoas acreditem em você. Você precisa mais de coragem do que de uma combinação de bons fatores. Salomão escreveu que se você for esperar o melhor vento, você nunca semeia. Se você for esperar a melhor chuva, você nunca sai para colher. Às vezes o momento perfeito não existe, mas a atitude certa te leva aos resultados que são esperados. Você precisa ter coragem. Precisa ter? Diga comigo: Senhor, eu preciso que o Senhor me encoraje. Está comigo aí? Diga amém. Se você pode, por favor, repita comigo esses nomes da Bíblia. Diga comigo: Samua. Fale comigo: Gigeal, Safate, Pauti, Gadiel, Gadi, Setur, Amiel, Jeuel, Nabi. Você já ouviu falar sobre esses homens? Nunca? Já ouviu alguma pregação sobre eles? Nunca? Josué, você já ouviu falar? E Calebe. Sabe quem são esses homens? Os 12 espias. Sabe por que a gente não ouve falar nada sobre os 10 primeiros? Guarde uma coisa com você: covardes nunca serão lembrados. Nunca. Você precisa entender que as circunstâncias sempre vão existir. Mas você precisa entender que Deus espera que você tenha coragem para enfrentar a vida, para enfrentar os medos, para enfrentar os traumas. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem chances de você desistir, mas não tem chances de Deus falhar com você. Você lembra de Elias? Deus chegou para Elias e disse assim: Elias, vá para o ribeiro de Querite, porque eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Tinha chance de Elias não ir para o ribeiro, sim ou não? Sim. Tinha chance dele chegar no ribeiro de Querite e Deus não cuidar dele? Não. Algum tempo depois o ribeiro se secou. E Deus disse: Elias, vá agora para Serepta, porque eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Tinha chance dele não ir para Serepta, sim ou não? Sim. Tinha chance dele chegar em Serepta e Deus não cuidar dele?
Não. Sabe o que você tem que entender? Deus disse para Elias, vá, porque eu já ordenei. Você precisa entender que com você Deus fala, mas com a providência Deus ordena. É um nível de comunicação diferente de Deus, porque tem até chances de você desistir, mas não tem chances de Deus falhar com você. Recebe essa palavra de Deus sobre a sua vida. Tenha coragem, Deus vai recompensar a sua fé. Você pode dar glórias a Deus por isso? A vida é uma oportunidade de Deus para que você tenha coragem. Você pode repetir comigo? Diga, Senhor, eu preciso que nesses dias o Senhor me dê coragem. Quanta coisa você está deixando de viver por falta de coragem? Quantos projetos que já eram para estar adiantados na sua vida e talvez você tenha procrastinado por falta de coragem. Guarde essa frase com você. Em 10 anos, quantos anos? 10. A grande maioria das pessoas vão se arrepender mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. As pessoas se arrependem mais do abraço que não deram, da viagem que não foram, das férias que não tiraram, da oportunidade que não aproveitaram, do telefonema que não realizaram, do sorriso que não foi dado. Quase sempre a dor do remorso é muito maior do que a dor da frustração, porque as pessoas se arrependem mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. Na vida você só vive uma vez, não desperdice essa oportunidade. Tenha coragem, dê passos firmes e Deus vai te ajudar a viver daqui para frente os melhores anos da história da sua vida. Você precisa ter coragem, precisa ter coragem. Primeira lição para você levar desse livro para a sua vida essa noite. Tenha coragem, enfrente a vida. Segunda lição, cuidado para você não perder o tempo das oportunidades. Cuidado para você não perder o tempo das oportunidades. Guarde isso com você. Toda oportunidade tem uma velocidade. Toda oportunidade tem uma. Umas são tão rápidas que se você não aproveitá-las na hora, nunca mais você as tem de volta. Ok? Algumas, elas andam um pouco mais devagar. Você consegue aproveitá-la na frente. O problema é só um. Quando uma oportunidade passa, você não sabe qual é a velocidade que ela tem. Ela passa. A mesma oportunidade que passou para Ruth, passou para quem? Para Orfa. Tem um texto que você leu comigo aqui que eu achei ele brilhante. Diga comigo, Orfa beijou sua sogra. Diga, Ruth se apegou a ela. Sabe qual é o problema? Quando as oportunidades passam, você só beija, mas não se apega. Você só romantiza as oportunidades. Você começa a pensar, como que seria em 5, 10, 15, 20 anos? Se eu começasse uma faculdade nova, se eu aprendesse um idioma novo, se eu tirasse um projeto do papel que há muito tempo está perdido. Deixa eu te falar uma coisa, o tempo passa, as coisas mudam, mas você tem saúde aí? Você está conseguindo respirar? Suas pernas estão funcionando? Seu cérebro ainda funciona bem? Sabe o que é Deus dizendo para você? Aproveita, que ainda dá tempo. Você está entendendo isso? Aproveita que ainda dá tempo. Eu ouvi uma história essa semana que eu achei maravilhosa. 2 jovens foram amigos pela vida toda, ok? 2 jovens. Com 20 anos, um olhou para o outro e falou o seguinte, rapaz, conheci uma menina, toda apaixonada. Aí com 40 anos, um olhou para o outro e falou assim, rapaz, conheci um restaurante, todo feliz. Com 60 anos, um olhou para o outro e falou assim, rapaz, conheci um médico, brilhante. As coisas vão passando, a vida vai passando, as realidades vão mudando, as circunstâncias vão mudando, a maturidade vai chegando, ok? Chega um tempo que você não entra mais em qualquer discussão, você prefere ter paz do que ter razão. Você deu o alerta, não quis ouvir? Legal, boa sorte, segue sua vida. Só que você não pode permitir que os anos que se vão tirem de você a capacidade de acreditar que ainda dá tempo, que ainda dá tempo. Talvez tenha alguém aqui chegando em 70 anos. E chega nos 70 anos, bate a preocupação daquele texto que Moisés disse. Ao homem está sujeito a viver quantos anos? 70. Passar disso, canseira aí, enfado. Quem escreveu esse salmo foi Moisés. Foi quem? Moisés. Sabe quantos anos que Moisés viveu? 120.
Olha que coisa curiosa. Moisés jogava 70 para os outros, ficava com 120 para ele. Esses dias eu li uma frase que eu achei ela maravilhosa. Depois de 40 anos a gente vira um Fusca. O que manda não é mais o ano de fabricação, é o estado de conservação. Tem saúde ainda aí? É Deus dizendo para você, aproveita que ainda dá tempo. Você está entendendo isso? Talvez quanta coisa parou, porque a vida passou e você tem romantizado a vida. Você só imagina como que seria. Você beija as oportunidades, mas não se apega, não tira do papel, não traz para a vida. A mesma oportunidade que passou para Orfa, passou também para Ruth. O que foi que a Ruth fez? Foi para Belém. A Bíblia diz que aconteceu, sabe o que é com ela? Se casou com Boaz, geraram Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. Davi foi o rei da história de Israel. Sabe quem veio dessa descendência aqui? Jesus Cristo, o Messias prometido. Olha a quantidade de coisas que a Ruth ia ter perdido se ela não tivesse aproveitado as oportunidades. Alguém ouviu falar mais alguma coisa da Orfa? Não, guarde uma coisa com você. A vida não reproduz a história de quem não aproveita as oportunidades. Na mente da Ruth era só cuidar da sogra. Deus já tinha visto Boaz. Na mente da Ruth era só cuidar da sogra. Deus já tinha visto Obed. Na mente da Ruth era só cuidar da sogra. Deus já tinha visto Jessé. Na mente da Ruth era só cuidar da sogra. Deus já tinha visto Davi. Um dia Jessé olhou para o Davi e disse, você pode levar comida para os seus irmãos no campo? Na mente de Davi era só levar comida para os irmãos no campo. Deus já tinha visto Golias. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não tem noção do que Deus preparou em cada oportunidade simples que você aproveita. Você não tem noção do que está te guardando em cada oportunidade simples que Deus te apresenta. Às vezes Deus traz grandes presentes em embalagens pequenas. Aproveite o tempo da oportunidade. Deus vai te ajudar a viver uma história extraordinária sobre a história da sua vida. Você pode dar glórias a Deus por isso? Levante sua mão e diga, Deus, não me deixe perder o tempo das oportunidades. Oportunidade tem o quê? Velocidade. Tem o quê? Você lembra de Lucas 18? Jesus passou por Jericó. Passou por Jericó. Você lembra o nome do cego que estava em Jericó? Bartimeu. Ele começou a dizer, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Parece que Jesus não ouvia. Ele foi levantando o tom. Daqui a pouco ele está gritando. Tem gente olhando para ele e falando assim, opa, calma rapaz, está sendo constrangedor, indelicado. O texto disse, quanto mais tentavam fazer calar, mais ele insistia em clamar. Isso é Lucas 18. Jesus para e fala assim, traga esse homem até aqui. O que você quer que eu faça por você? Senhor, eu quero tornar a ver. Veja, tua fé te salvou. É restabelecida a visão. No capítulo 19, Jesus foi para Jerusalém. Em Jerusalém, a última semana antes da crucificação. Ele é crucificado, ao terceiro dia ressuscita. Quando ele ressuscita, vai 2 vezes a Galileia. E no retorno da segunda vez a Galileia, ele é assunto aos céus em Jerusalém. Sabe quando mais que Jesus ia passar por Jericó? Nunca. Volta a cena. Se coloca no lugar do Bartimeu. Gente do lado olhando e dizendo, pare de clamar. Você está sendo constrangedor. Era como se ele estivesse falando, eu não sei qual é a velocidade dessa oportunidade. Vai que ele não passa de novo mais por aqui. Você está entendendo isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Cuidado para você não desistir por causa de pessoas. Cuidado para você não desistir por causa da opinião de pessoas. Se você desiste por causa da opinião de pessoas, você nunca vai se perdoar. E essas pessoas nunca vão recompensar o que você deixou de viver por causa de uma decisão não sua, mas de pontos de vistas de outras pessoas. Você está entendendo isso? Diga, Senhor, eu não posso perder o tempo das oportunidades. Em primeiro lugar, tenha coragem, tenha em frente à vida. Segundo lugar, cuidado para você não perder o tempo das oportunidades. Terceiro lugar, eu começo a concluir aqui. Você está comigo aí? Diga amém. Quando a Noemi andava pelas ruas, o que as mulheres diziam? Peraí, essa daí não é Noemi? E ela dizia o quê? Não, não me chamem de Noemi. Me chamem de... Já expliquei a vocês o significado de amargura. Sabe o que é curioso aqui? Sabe qual é o significado do nome Noemi no hebraico? Agradável. Olha que paradoxal isso daqui.
Alguém que o nome significa agradável, está dizendo, não me chame de Noemi, me chamem de amargurada. Terceira lição, não permita que as experiências amargas da vida rotulem você. Produtos possuem rótulos, pessoas não. Garrafas possuem rótulos, pessoas não. Não é porque você enfrentou um momento de amargura que você vai viver uma vida amargurada. Não é porque feriram você que você vai se transformar em alguém que vai ferir pessoas. Não é porque foram injustos com você que você vai reproduzir isso para a vida de mais alguém. Cada um manifesta apenas aquilo que há no seu coração. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você vai exalar o amor de Cristo por onde você passar. As experiências amargas da vida não vão rotular quem você vai se tornar. Você pode dar glórias a Deus por isso? Sabe quem é um exemplo para a gente de quem não se permitiu ser rotulado? E eu fecho com ele. Diga comigo, José. Qual o nome? Você lembra da história de José? José é alguém que tinha tudo para ser uma pessoa muito vitimista, muito complexada. Quando ele é muito novo, ele perdeu a mãe no parto de um irmão. Os outros irmãos que eram para proteger, descobriram que ele tinha sonhos, que ele era um visionário, e começaram a ter inveja dele, e venderam ele para o Egito, para se livrar dele. Com 17 anos, quantos anos? Venderam José pelo preço de um escravo. José ficou 11 anos como escravo no Egito. Quantos anos? Aí 11 anos depois, com 28 anos, ele é vendido para Potifar, pelo preço de um escravo. Espera aí, José foi vendido primeiro com quantos anos? 17. Depois com quantos anos? 28. Qual é o intervalo de tempo aqui? 11 anos. Ele é vendido pelo preço de um escravo, e depois ele é de novo vendido pelo preço de um escravo. Sabe o que isso significa? Havia passado 11 anos, e o valor que as pessoas davam a José era o mesmo. Valor de um escravo. José ensina uma coisa para a gente: não é o valor que as pessoas te dão que definem o valor que você tem. As pessoas são livres para elas pensarem o que elas quiserem sobre você. É você que define se isso vai afetar você ou não. Diga comigo, Senhor, me ajude a enxergar o valor que eu carrego. Escravos são escravos, sonhadores são sonhadores. Tem uma dinâmica aqui que eu acho muito interessante. Diga comigo, a forma como eu me vejo determina como eu me comporto. E como eu me comporto determina aquilo que eu alcanço. Vamos de novo? A forma que eu me vejo determina como eu me comporto. E como eu me comporto determina aquilo que eu alcanço. Moisés reuniu 12 espias. Quantos espias? E disse assim, ó, dá um pulinho lá em Canaã, vê pra gente se bate o que Deus falou. Esses homens voltaram encantados. Eles falaram, Moisés, de fato é terra que mana leite e mel. Nós vimos lá um cacho de uvas que um homem só não conseguia carregar. Só tem um problema. Qual? A terra está cheia de gigantes. Os filhos de Anak, homens de 2,90 metros de altura. Olha o que eles falaram. Quando nós olhávamos para eles, nós nos víamos como gafanhotos. Espera aí, eram eles que olhavam para a gente, viam a gente como gafanhotos? Não, éramos nós que olhávamos para nós e nos víamos como gafanhotos. Quando eles falaram isso, Deus parou e disse assim, Moisés, calma um pouquinho aí. O que foi, Senhor? Mudança de plano. Para essa geração aqui eu não vou dar Canaã. O problema não estava na visão dos gigantes. O problema estava em gente que carregava o nome de Deus, mas se via como gafanhotos. Deus olhou e disse, essa geração vai morrer no deserto. Só que a Josué e Caleb, por causa do espírito excelente que carregaram, por causa da fé, por causa da confiança que depositaram, eu vou sustentá-los com vida e saúde, e eles vão conquistar Canaã. Sabe o que Deus está revelando aqui? Um princípio pessoal sobre ele. Deus nunca confiará coisas grandes nas mãos de quem tem uma visão pequena. Porque a forma como eu me vejo determina como eu me comporto. E a forma como eu me comporto determina o que eu alcanço. José está dizendo, se vocês me veem com olhar de escravo, o problema é de vocês. Eu sei o que eu carrego. Ele mantém firme, fiel
Coração resolvido em Deus. Aí com 28 anos, ele acontece o quê? Na casa de Potifar, vai preso, por um crime que ele não cometeu. Na prisão, 2 homens são presos juntos, o padeiro e o copeiro do rei. Ele interpreta o sonho de ambos, pede ao copeiro para que se lembrasse dele. O copeiro se lembrou? Não. Olha a sequência de coisas que era para José se vitimizar: perdi minha mãe, os irmãos não me ajudaram, sou visto pelas pessoas como um escravo, ajudo pessoas e elas não retribuem, sou vítima de difamação, sofro consequências de erro que não fui eu que cometi. Ele é alguém que tinha tudo para ser uma pessoa complexada e vitimizada, para se tornar uma pessoa amargurada. Ele permitiu isso acontecer? Não. Aí com 30 anos, ele se tornou governador do Egito. E com 36 anos de idade, nasceu o primeiro filho. Ele tem uma oportunidade de levantar um memorial no nome daquela criança. E ele coloca o nome do menino de Manassés. Qual o nome? Qual o nome? Manassés no hebraico significa esquecimento. Sabe o que José estava dizendo? Deus me fez esquecer. Mas fez esquecer do que, José? De toda dor, de todo trabalho, de toda aflição, de todo bem que poderiam ter feito, mas não fizeram, de todo mal que realizaram. José falou uma coisa para os irmãos que a gente não ia ter coragem de falar. Quando José se revelou para eles, José disse: não se sintam culpados, não se sintam constrangidos pelo que vocês fizeram, porque foi Deus quem me trouxe para cá. Peraí, Deus? Esses caras me deixaram 21 anos longe do meu pai, disseram que eu estava morto, me prejudicaram, me colocaram numa rota que eu fiquei 11 anos como escravo. E o momento que eu tenho de mostrar para eles que eles prejudicaram a pessoa errada, eu sou bom com eles, trago eles para o Egito, para a terra mais fértil, tiro eles de um cenário de fome e digo para eles não sentirem culpa, porque foi Deus que me trouxe para cá. Sabe o que José está dizendo? Graças a Deus que vocês me enviaram para o Egito. Quando eles estão vendendo José para o Egito, na mente deles, eles estão falando: nós estamos resolvendo, nunca mais nós vamos ver José, e esses sonhos que ele falou que vai ser líder sobre nós, isso nunca vai acontecer, vamos se livrar dele. Eu tenho a impressão que Deus está olhando do céu e está dando um sorriso, está dizendo: peraí, vocês estão achando que mandando ele para o Egito, vocês estão evitando a possibilidade do sonho acontecer? Vocês não têm noção do que vocês estão fazendo. Vocês estão enviando ele para o lugar onde o propósito vai se cumprir. Vocês estão enviando ele para o local onde o sonho vai acontecer. Deixa eu liberar uma palavra de Deus aqui para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são algumas coisas, são todas. Não são muitas coisas, são todas. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você está na rota do propósito, até aquilo que tentam fazer para te prejudicar vai cooperar para o teu bem. Você pode dar glórias a Deus por isso. Não se sintam culpados. Foi Deus, foi quem? Que me trouxe para cá. Sabe o que José está dizendo? Graças a Deus, viu, que vocês me mandaram para o Egito. Porque vocês, se não tivessem me mandado para o Egito, eu estaria até hoje em Hebrom, vivendo a mesma realidade, debaixo das mesmas limitações. Posso dizer uma coisa para você? Vai chegar um dia na sua vida que você vai olhar para trás e você não vai mais reclamar das coisas que aconteceram. Você não vai mais reclamar das pessoas que você queria ter se conectado, mas não se conectou. Das situações que você colocou expectativas, mas não deram certo. Você vai olhar para trás e você vai dizer: Senhor, muito obrigado. Se eu tivesse saído dessa rota lá atrás, eu não teria chegado no caminho que o Senhor preparou. Você precisa entender que Deus está guiando a sua história. E vai chegar um dia que você vai dizer: graças a Deus que aconteceu tudo do jeito que foi. Era Deus que estava me alinhando, era Deus que estava me direcionando, era Deus que estava me conectando ao caminho do propósito dele para a história da minha vida. Você está entendendo isso? O primeiro filho foi Manassés. Qual o nome? Significa o quê? Esquecimento. Aí nasce o segundo filho. E o nome do segundo filho ele coloca o nome de Efraim. Qual o nome? Manassés no hebraico significa esquecimento. Efraim no hebraico significa crescimento. José está levantando um novo memorial. Ele está dizendo: Deus que me fez esquecer é o mesmo Deus que me fez crescer na terra da minha dor, na terra da minha aflição. Quem nasceu primeiro, Manassés ou Efraim? Manassés significa o quê? E Efraim, guarde isso com você. Efraim só nasce
em um ambiente que Manassés já nasceu primeiro. Mateus, o que você está falando para mim? Só cresce quem esquece, só desenvolve quem perdoa, só avança quem deixa para trás o que precisa ficar para trás. Paulo escreveu: uma coisa faço, deixando para trás as coisas que precisam ficar para trás. Tem coisas que precisam ficar para trás. Tem sentimento de revolta que precisa ficar para trás. Uma coisa faço, deixando para trás as coisas que precisam ficar para trás, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você pode dar glórias a Deus por essa palavra? Fica em pé comigo louvando ao Senhor em nome de Jesus. Cresce quem esquece. Cresce quem? Cresce quem? Você não pode deixar que as experiências amargas da vida rotulem você. Seu futuro não será de amargura, seu futuro será agradável. Eu disse a você uma frase no começo que eu encerro com ela: um dia você verá que valeu a pena não ter desistido, porque Deus é Deus de restauração. Diga comigo: é possível recomeçar, porque Deus é Deus de restauração. Você pode repetir comigo essa palavra? Diga: restauração. A Bíblia tem inúmeros exemplos de restauração, sim ou não? Mas tem um que a gente se lembra sempre, de um camarada que Deus restaurou tudo em dobro. Qual o nome dele? Qual o nome dele? A Bíblia diz que Jó tinha, ouça isso daqui para a gente orar. Você está comigo aí? Diga amém. Jó tinha 7.000 ovelhas. Quantas mil ovelhas? 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 1.000 jumentas. De repente perdeu tudo. Perdeu. Aí depois de algum tempo, que a gente não sabe qual, mas por certo foi um tempo longo, Deus mudou a sorte de Jó. Ele restaurou tudo em? Lhe restaurou tudo em? Como que você acha que foi a restauração de Jó? A Bíblia diz que Deus lhe deu de volta 10 filhos. Quantos filhos? Deixa eu explicar a você uma coisa aqui para a gente orar. Quem aqui é mãe? Levante sua mão assim. Ok? Você precisaria de quantos anos para você gerar 10 filhos? Se você tivesse dinheiro e o seu marido não tivesse juízo, quantos anos? Uns 10, 12, pelo menos. Talvez 15. Mateus, como foi a restauração de Jó? Deixa eu tentar explicar para você. Você acha que alguém chegou para ele e falou o seguinte: seu Jó, eu vim aqui, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor tinha quantas mil ovelhas? E Jó falou assim: 7.000. Amanhã vai chegar um monte de caminhão e vai descarregar aqui 14.000 ovelhas. Você acha que aconteceu isso? Nada. Alguém deve ter olhado para ele e deve ter dito: rapaz, que pena do Jó, hein? Jó era tão gente boa. Jó, eu vou te dar 10 ovelhas. Alguém talvez falou: eu vou te dar 10 vacas e 10 bois. Alguém disse: eu vou te dar 2 camelos. Mateus, como que foi? Aquilo ali foi reproduzindo. Em um ano nasce um filho, 50 ovelhas, 30 camelos, 100 bezerros. No outro ano, outro filho, 200 ovelhas, 40 camelos, 70 bezerros. No outro ano, outro filho, 60 bezerros, 50 camelos, 80 ovelhas. Tem um ano que Jó está terminando a contabilidade e talvez a pessoa chega para ele e fala assim: nós estamos encerrando a contabilidade desse ano. Jó, que bom. Qual é o número que a gente tem de patrimônio aí? Alguém fala assim: nós temos 14.000 ovelhas, temos 6.000 camelos, temos 1.000 juntas de bois, temos 2.000 jumentas. O Jó para e fala assim: oi? Você tem certeza? Tenho. Vocês contaram certo? Contamos. Mas por que, Jó? Porque quando eu perdi tudo, o que eu tinha era metade disso. Peraí, o senhor está dizendo que Deus restituiu ao senhor tudo em dobro, tudo em dobro. Mateus, quanto tempo levou isso? Tempo de levar 10 filhos a nascerem. Tempo de nascer 14.000 ovelhas, 6.000 camelos. O dia que eu entendi isso, Deus trouxe uma frase à minha mente, ao meu coração: restauração não é algo que acontece da noite para o dia. Restauração leva tempo. Quando você lê a história de Jó, capítulo 42, você lê em 2 minutos. Talvez quando alguém for contar a sua história daqui 20 anos,
vai contar em 5 minutos. E alguém vai dizer: uau, só você sabe quanto tempo levou. Quantas lágrimas você derramou. Com quantas perguntas sem respostas você teve que silenciosamente aprender a conviver. Mas eu estou encerrando essa palavra dizendo a você: um dia você verá que valeu a pena não ter desistido, porque Deus é Deus de restauração. Você entende essa palavra? Coloque sua mão no seu coração. Diga: Senhor, me dê coragem para enfrentar a vida. Diga: ó Deus, não me deixe perder o tempo das oportunidades. Diga: Senhor, não permita que as tristezas da vida rotulem quem eu vou me tornar. Eu recebo esta palavra, que o meu futuro, futuro da minha casa, futuro da minha família, dos meus filhos, não será amargo, mas será agradável. Eu recebo essa palavra para recomeçar sobre a minha vida. Diga: eu dou esta noite boas-vindas aos melhores anos da história da minha vida. Eu vou recomeçar. Você pode dar glórias a Deus por isso? Celebre o Senhor por essa palavra. Deixa eu fazer uma última pergunta a você, em pé como você está. Há alguém aqui que está distante dos caminhos do Senhor? Mateus, eu estou distante. Eu preciso entregar minha vida a Jesus. Eu preciso recomeçar a minha caminhada com Deus. Eu preciso receber Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Se você está ou distante, ou se você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu preciso orar agora com você. Essa é uma noite para você recomeçar. Você me ouviu? Diga amém. Aonde há uma vida que precisa recomeçar essa noite?